Bom, então, da onde a gente estava indo, eu perguntei para a Melissa o que são os números naturais, porque agora a gente vai, como a gente está trabalhando com números racionais, a gente sempre vai ser remetido aos números naturais. Por quê? Porque uma fração, ela é composta por dois números naturais divididos. Então, o que vai no numerador, eu já falei quem é o numerador, quem é o denominador, então vocês precisam gravar isso. O numerador é um número natural, o denominador é um número natural. O numerador dividido pelo denominador. Então, deixa eu só terminar aqui, todo mundo entrar. Nós temos aí, deixa eu ver onde que eu estava. Observe que para indicar a quantidade de ingredientes na receita, além dos números naturais, foram usadas algumas frações. Você sabe o que 1/2, 1/3, 1/4 e 1/2 e meio significam? Apesar de você já ter visto esses números em anos anteriores, vamos estudá-los com mais detalhes agora. E para representar a quantidade de tomates picados dessa receita, devemos dividir uma xícara em duas partes iguais e preencher uma dessas partes assim, 1/2. 1/2 da xícara foi preenchida com os tomates picados. Ó, aqui está a representação da xícara. A representação da xícara, ó, é a parte inteira, sempre a representação inteira. E ela foi dividida em duas partes iguais, ó. Ela está representada aqui por uma parte cheia de tomate e outra parte vazia. Porém, essas duas partes são iguais. Então, o denominador aqui, o denominador está representando que essa xícara foi dividida em duas partes iguais. A pizza que está cheia de tomate a parte que está cheia de tomate e a parte que está vazia. De qualquer forma, contando com a parte vazia, ela foi dividida em duas partes. Agora, qual que está cheia de tomate? Das duas que nós temos, apenas uma está cheia de tomate. Então, a parte que está cheia de tomate ela é representada pelo numerador. O denominador representa que essa xícara foi dividida em duas partes. É assim que nós temos que trabalhar frações. Na escrita de uma fração, há dois números naturais separados por uma barra horizontal. O numerador e o denominador, que são os termos da fração. Observe que no exemplo, ó, que o número 1, que está na parte superior da barra horizontal, ele indica quantas partes do inteiro foram consideradas, quer dizer, quantas partes daquele total eu usei. Esse é o numerador. E o denominador ele indica quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Então, é isso que vocês precisam prestar atenção. A parte de baixo, que é o denominador, a parte de baixo da barra horizontal, ela vai mostrar quantas partes o inteiro foi dividido. A parte de cima, que é o numerador, vai demonstrar quantas partes daquele inteiro que foi dividido está sendo utilizada. Com base na receita de pizza, represente a quantidade dos outros ingredientes
nas xícaras a seguir. Agora aí, vocês vão trabalhar essa atividade justamente lembrando que, olha aqui, aqui é o inteiro, é uma xícara. E vocês vão separar de acordo com a fração. A primeira fração é 1/3. Lembre-se de, olha só, isso é importante. Lembre-se de dividir a xícara em partes iguais. Quantas partes? Você vai pegar um lápis, olha só. É que a gente não está em sala, infelizmente, para eu olhar o caderno, a apostila de cada um de vocês. Vocês vão pegar a régua e vai dividir essa xícara em 3 partes iguais. Vai passar uma linha com lápis. Deixa eu ver mais ou menos aqui. Você tem que dividir essa xícara em partes iguais. Aqui eu tô fazendo no olhômetro, tá? É mais ou menos isso. Divide, ó, essa parte igual a essa, igual a essa. Aqui é a parte de cima da xícara, ó. Tá dividido em uma, 2, 3. Agora, se é 1/3 da xícara, fala para mim, Matheus Moraes, a xícara está dividida em 3 partes, né? Olha aqui o denominador, ó, 3. Então, uma xícara, que é o inteiro, está dividida em 3 partes. Você vai utilizar uma dessas partes. Uma dessas partes. Aí você vai pegar o seu lápis de cor, que você com certeza deve ter aí, e vai pintar. Deixa eu conseguir pintar aqui. E você vai pintar aí essa xícara. Faz bonitinho, tá? Mas é isso que vocês vão fazer. A xícara, ela foi dividida em 3 partes. E nós utilizamos, com molho de tomate, uma das 3 partes. Então, uma de 3 é o que está representado aí, de molho de tomate. Ok? Todo mundo já fez? Tem que pintar de vermelho? Não, você pinta da cor que você quiser. Desde que você represente uma cor pintando, uma parte pintando, porque é a parte que está sendo utilizada. Você pode pintar de qualquer cor. Então, e não se esqueçam que aqui são 3 partes iguais. Eu tentei fazer o melhor possível aqui, é o que vocês vão fazer aí, tá? Olhar essa xícara e mais ou menos dividir em 3 partes iguais. Agora, o segundo desenho, ele tem 1/4 de xícara de chá de azeite. Quantas partes eu vou dividir essa xícara, Matheus Galceran? Quantas partes? É 1/4 de xícara de azeite. Eu vou colocar azeite aqui. Quantas partes eu vou dividir essa xícara? Em 4? Em 4, muito bem. Eu vou dividir essa xícara, já que é 1/4, eu vou dividir essa xícara em 4 partes iguais, tá? Então, é o que vocês vão fazer aí. Vão dividir essa xícara mais ou menos em 4 partes iguais. Ó, 1, 2, 3 e 4. Agora que você já dividiu, quantas delas eu vou usar, Matheus Galceran? Quantas eu vou usar?
Quantas eu vou pintar? Uma. Então, eu vou chegar aqui e vou pintar o que vai ser o óleo não, o azeite. Essa Professora, xícara... eu aqui tentando adiantar e eu cortei todos em 3. Não, não. É de acordo com a fração, tá? Essa xícara, você vai usar 1/4 de xícara de azeite. Então, você vai mais ou menos olhar para ela, dividir em 4 partes iguais e vai utilizar uma dessas 4 partes. Para a sua receita dar certinho, tem que fazer isso. Está fazendo, Matheus, aí na sua apostila? Eu? Não, Matheus Galceran. Agora, Renan... Professora, essa receita funciona mesmo? Provavelmente. Renan, nós temos 2 xícaras agora. Aqui está dizendo que é 1,5 xícara de chá de queijo mussarela. Fala para mim, essas xícaras, Renan, serão divididas em quantas partes? A primeira vai ser uma xícara inteira e a segunda vai ser dividida em 2? Ambas, tá correto. Ambas serão divididas em 2 partes, tá? Ambas serão divididas em 2 partes. Por quê? Aqui a representação do denominador é 2. Então, aqui e aqui, né? Ambas divididas, estou tentando fazer, ambas foram divididas em 2 partes. Elas são de que é? De queijo mussarela, né? Então, essa primeira utilizou uma inteira. Aí você vai pintar as 2 partes. Ela usou 2 de 2, ela é uma inteira. E a outra xícara utilizou uma de 2. É assim que vocês vão representar aí, tá? Utilizou 1,5 xícara, uma inteira e uma com a sua metade. Podemos continuar? Sim. Tá. Essa receita, ó, ela é possível de fazer uma pizza grande em 12 fatias. Se 2/3 dessas fatias forem colocadas azeitonas, quantas fatias receberão esse complemento? Para responder a pergunta, vamos dividir 12 fatias em 3 grupos iguais. Olha aqui. 1/3, mais 1/3, porque aqui, ó, 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui. Está dividida em 3 partes iguais. Essa 3 partes está dividida em 4, essa outra em 4 e essa outra em 4. Porém, nós temos 3 partes iguais aqui. Cada parte contendo 4 pedaços de pizza. E aí você observa que 4 mais 4 mais 4 são as 12 fatias. Em cada grupo, há 1/3 do total de fatias, ou seja, 12 dividido por 3. Isso é igual a 4 fatias. Como serão colocadas azeitonas em 2/3 das fatias, multiplicamos por 2 o valor correspondente a 1/3, ou seja, 2 vezes 4. Isso é igual a 8. Assim, 2/3 de 12 fatias é igual a 8 fatias.
Portanto, serão colocadas azeitonas em 8 fatias. Resumindo, uma pizza tem 12 fatias, então 3/3 corresponde a 12 fatias, ó. Essa pizza de 12 fatias foi dividida em 3 partes iguais. E ela inteira é 3 partes de 3. 1/3 corresponde, ó, a 4 fatias. E 2/3 corresponde, ó, 2 de 3. Utilizando essas duas partes aqui, 2 de 3 tem 4 aqui e 4 aqui, 8 fatias. Se essa pizza tivesse 18 fatias, em quantas delas seriam colocadas as azeitonas? Primeiro, se é 2/3, eu tenho que dividir essas 18 fatias por 3. 18 dividido por 3 é igual a 6. E eu vou usar 2 partes dessas 3. Se cada uma tem 6, então é 6 vezes 2. 6 vezes 2, 12. Essa é a resposta aqui da letra C. Pro, fala de novo. Vou colocar aqui. Você tem 18 fatias. Essa pizza, ela quer ser dividida em 2/3. Então, você tem que dividir 18 por 3, porque ela está dividida em 3 partes iguais. Aí você vai saber cada parte quantas fatias tem. 18 dividido por 3 dá 6. Então, cada parte dessa fatia vai ter 6 pedaços de pizzas. Você vai utilizar 2/3. 2/3 é o 6 multiplicado por 2. 6 vezes 2, 12. Então, o resultado é 12. Na turma de Pedro, a professora fez uma enquete para saber a preferência dos alunos pelos diferentes sabores de pizza. Considerando que a turma tem 36 alunos e que 3/4 deles optaram por pizza napolitana, quantos preferiram esse sabor? O raciocínio vai ser o mesmo. Pensa comigo, a sala tem quantos alunos? 36. Ela quer dividir em quantas partes iguais? Olhem a fração e veja quantas partes a gente quer dividir igual. 4 partes. Então, você vai pegar o total de alunos, que é 36, e vai dividir por 4. A fração que está falando, ó, a fração está dizendo que vai dividir em 4 partes iguais. 36 dividido por 4 é quanto? São grupos de quantos alunos? 9. São 9 alunos. Cada parte, a turma tem 36. Vamos dizer que aqui a turma tem 36. E eu vou fazer 4 grupos. Então, será 4 grupos de 9 alunos cada grupo, tá? Agora, ela vai, desses 4 grupos de 9 alunos, 3 grupos gostaram de pizza napolitana. Como que eu sei quantos alunos gostaram de pizza napolitana? Olhando no vereador da Eu tenho 9, que cada grupo vai ter 9 alunos. 3 grupos, cada grupo tem 9 alunos. 3 grupos gostam de pizza napolitana. Então, são 9 alunos de cada grupo, multiplicado por 3, porque são 3 grupos de 9 alunos que gostam de pizza napolitana. Então, dos 36 alunos da turma, 27
gostam de pizza napolitana. Em relação ao número de alunos, seria possível que exatamente 1/5 deles optasse por pizza calabresa? Seria possível? Sim ou não? Sim. Não. Não, Pensa não, bem. não. Você tem Não. 36. 36 alunos. 36, eu posso dividir por quanto que eu tenho que dividir? 1/5? 1/5 eu vou dividir por quantos? Quantos grupos? Quem diz os grupos é a fração. 5 grupos. 36 eu consigo dividir por 5? Vai dar um número exato? Não. Não. Então, não é possível. Então, aqui a resposta da letra B não é possível. Não se preocupe que a gente vai trabalhar com mais... Vai trabalhar muito. Agora vai fazer só conta. Tudo que a gente não fez em plano cartesiano, a gente vai fazer agora em números racionais. A gente vai fazer soma, subtração, multiplicação, divisão e, principalmente, raciocinar. Os números racionais agora depende do seu pensamento básico. Primeiro, denominador, ele divide o inteiro em partes iguais. É isso que você tem que pensar. Por exemplo, o exemplo lá dos alunos. Tem 36 alunos na sala e 3/4 gostam de pizza napolitana. Essa turma de 36 alunos foi dividida em 4 partes iguais. Quem me disse isso? A fração. A fração, 3/4, a parte do denominador diz em quantas partes ela foi dividida. Ela foi dividida em 4. E dessas 4 partes, o numerador me diz quantas eu utilizei, ou quantos gostaram de pizza napolitana. Então, a parte que eu dividi embaixo multiplicada pela parte que eu utilizei em cima. Esse é o raciocínio. Os números 1/3, 2/3, 3/4 e 1/5, entre outros, são números racionais representados na forma de fração. Eles indicam partes de inteiros divididos em partes iguais. E agora é muito importante, é inadmissível você não saber ler a fração. Então, o que nós vamos aprender é a mesma coisa quando nós aprendemos a ler uma potência e quando nós aprendemos a ler a raiz quadrada e a raiz cúbica. Da mesma forma, você precisa compreender e saber fazer a leitura das frações, tá? Então, quando o denominador é 2, olha aqui, está representado aqui o 2. Quando o denominador é 2, é meio, é metade. Então, por isso que é meio. Essa é a representação de meio. Uma parte de 2. Como que você lê? Ou você lê metade, quando você vê uma fração, que o numerador é 1, o denominador é 2, como que você vai fazer a leitura disso? Ou você vai ler metade, ou você vai ler 1/2 ou meio. Você tem 3 formas. Você pode ler metade, 1/2 ou meio. Simplesmente meio. Ah, qual que é o nome dessa? Leia essa fração. Meio. Tá correto? Tá. Ah, como que você lê essa fração? Metade. Tá correto? Tá. Como que você lê essa fração? 1/2. Tá correto? Tá. Ela tem essas 3 opções para se fazer a leitura dela. Ou metade, ou meio, ou 1/2. Tá? Agora, quando o denominador é 3, a denominação é terço. Terço. Então, você tem aqui uma fração, você tem o numerador 2 e o denominador 3.
a parte do numerador, você vai ler o número. O número é 2. E quando nós temos o 3 embaixo, no denominador, nós vamos ler terço. Então, 2 terços. A mesma coisa acontece com 4. O número de cima, eu vou ler conforme ele é representado. O número. Por exemplo, aqui nós temos o 3. Então, 3 o quê? 3 quartos. O quinto, 4 quintos. Os sextos, 5 sextos. O sétimo, 6 sétimos. O oitavo, 7 oitavos. E o nono, 8 nonos. Presta atenção uma coisa. Nas frações, até o 10, você vai ler a partir do 3, tá? Porque o 2 você vai ler meio ou metade. Você vai ler terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. A partir daí, você vai fazer a leitura colocando o número e acrescentando a palavra avos. Mais para frente a gente vai fazer essa leitura. Mas até o 10, a gente vai ler dessa forma. Terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Então, aqui, 7, numerador, você lê o número 7 e o 8, oitavo, 7 oitavos. Aqui o sexto, parte do numerador, você lê 5 e o denominador, sexto, 5 sextos e assim por diante. Quando a gente trabalha com décimos, nós temos, 10 décimo, 100 centésimo, 1000 milésimo, 10.000 décimo milésimo, 100.000 centésimo milésimo, 1 milhão milésimo de milésimo ou milionésimo. É muito difícil a gente trabalhar com essas frações, mas é claro que elas aqui, como vocês estão aprendendo, elas serão representadas, tá? Elas vão aparecer para vocês, então é necessário saber, é necessário estudar isso aqui. Por exemplo, como que eu leio quando o denominador é 10? 1 décimo. O centésimo, quando o denominador é 100, 2 centésimos. Quando o denominador é 1000, 3 milésimos. Quando o denominador é 10.000, 4 décimos milésimos. Eu tenho 10 e tenho 1000. Décimos milésimos. Quando eu tenho 100.000, o denominador, 5 centésimos milésimos. Eu tenho 100 e tenho 1000. Então, centésimos milésimos. E 1 milhão, milionésimos. 6 milionésimos. Preciso estudar, tá? Isso daí é só fazendo a leitura para vocês conseguirem gravar. Se o denominador for maior do que 9 e diferente de uma potência de base 10, lemos o numerador e depois o denominador seguido da palavra avos. Olha aqui, 16, passou de 10. 16, 28 avos. O outro, 17, 60 avos. É assim que você vai fazer a leitura. Professora, se eu esquecer o avos, não é uma fração. Você está lendo apenas 2 números. Precisa ter o avos? Sim. É assim que nós fazemos a leitura das frações. Até o 10, nós representamos terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo e assim por diante. O 100, o 10.000, o 1000. Agora, passou do 10, por exemplo, o 11. Se fosse 16, 11 avos. 14, 12 avos. 17, 18 avos. 30, 101
avos, e assim por diante, tá? Sempre tem que ter a palavra avos acrescentada ao número que é representado pelo denominador. E aí nós temos alguns exercícios para a gente estar fazendo. 2 minutinhos para fazer. Façam aí o exercício 1. Vocês já sabem que vão representar uma fração. Tem aí uma figura, vocês vão ver quantas partes essa figura está dividida. Lembre-se que a quantidade que ela está dividida é o que representa o denominador. E a quantidade de partes que está pintada é o que representa o numerador. Vamos lá que eu já vou perguntar. Façam aí a atividade, rapidinho. Terminaram? Yes. Então vamos lá. João Eduardo, a letra A. A letra A. Leia a sua fração. João Eduardo, você está em sala? João Eduardo, eu estou falando com você. Você está em sala? Ele respondeu no chat. João Eduardo, eu sei que você tem câmera e sei que você tem áudio. Guilherme Meira, qual o resultado da letra A? Leia a fração para mim. Felipe Franco, lê para mim a fração, a primeira fração, letra A.
3/4. Todo mundo concorda? Sim. 3/4. Então, a primeira fração é 3/4. Não esqueçam que é o 3 numerador, a barra horizontal e o 4 denominador. 3/4. Jonathan, leia a fração da resposta. Não esquece que tem que escrever aí também, tá? No quadradinho você vai colocar a fração e na linha você vai escrever 3/4. Na letra B, Jonathan, como que ficou sua fração? Ficou 5/4. Hã? 5/4. 5/4? Vocês concordam comigo? Com Jonathan? Não. Quantas, 4/5. 4/5. a estrela está dividida em quantas partes? 5. 5. Então, quem representa o 5 é o denominador. Então, fica embaixo o denominador. E a parte pintada é o 4. São 4 partes pintadas da estrela. Então, é 4/5, tá, Jonathan? Corrige aí. 4/5. 4 no numerador, 5 denominador, e você escreve 4/5. Pode falar, Melissa. Eu coloquei 4/5, só que eu falei 5/4. Ah, você colocou correto, mas fez a leitura errada, é isso? É. Tá. Você sempre fala primeiro o numerador, depois o denominador, tá? Sempre. É igual quando a gente estava trabalhando com plano cartesiano. Primeiro vinha o X e depois o Y. Se você responde diferente disso, fica errado. Melissa, o que você ia perguntar? Eu vi errado, esquece. Tá. Davi, lê para mim a letra C. 7/10. A figura foi dividida em 10 partes, que é o denominador, e foram pintadas 7 partes dessas 10. Então, 7/10. Escreve lá 7/10. Luana, a letra D, como que está a sua fração? Dois sextos. A figura foi dividida em 6 partes e foi pintada 2 dessas 6. E a gente lê 2, escreve aí, 2 sextos. Maria Clara Oliveira, a letra E, como ficou sua fração? Maria Clara?